Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para fazer uma avaliação política dos acontecimentos da pesquisa Atlas CNN, a repercussão, como a cúpula do PL avaliou, né, com a entrada também agora do Ricardo Amorim como pré-candidato à Prefeitura do Rio. Porém, antes eu gostaria de lembrar, 27 de abril, Dia Nacional da Empregada Doméstica, uma função social da mais alta relevância. Então, quero aqui deixar meus parabéns, meu abraço afetuoso a todas as empregadas domésticas do Brasil, em especial aqui do meu Rio de Janeiro, e também mais especial ainda para minha querida amiga Nair Jane, que é uma figura espetacular, que no último dia 16 de abril completou 92 anos de muita saúde, muita lucidez e muita participação política, porque a Nair Jane é uma brilhante lutadora do Sindicato das Empregadas Domésticas do município de Nova Iguaçu. Então, fica aqui todo o meu carinho para essas trabalhadoras dessa função tão importante, tão discriminada, tão desrespeitada, mas que é fundamental para a nossa boa qualidade de vida. Fica aqui meu abraço afetuoso para todas as empregadas domésticas e o meu beijo para Nair Jane, que em breve estaremos nos reencontrando para bater aquele papo, em especial de política. Mas, voltando aqui para a nossa análise, o deputado federal Alexandre Ramagem, ele está comemorando a entrada do Ricardo Amorim como concorrente no Rio de Janeiro pelo enfraquecimento do Eduardo Paes. Então, com a oficialização da pré-candidatura do Rodrigo Amorim à Prefeitura do Rio, ele que é do União Brasil, essa pré-candidatura foi muito bem recebida, com muito entusiasmo, pelo grupo do Alexandre Ramagem, que é do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ramagem, que também é pré-candidato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e essa decisão do Amorim, ela contraria as investidas e o interesse do prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, para atrair o apoio do União Brasil, que o Eduardo Paes, com todo direito, está tentando atrair o maior número possível de partidos, e o União Brasil era um desses partidos que ele tentava atrair. Então, aí uma pequenina derrota aí para o prefeito Eduardo Paes. Então, o Ramagem, ele destacou a importância da diversidade de indicações de centro e direita para incrementar o debate democrático na candidatura desse ano pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a cúpula do PL, né, ela está comemorando. Então, o senador Flávio Bolsonaro, que também é do PL, que é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é popularmente conhecido como 02, ele disse que a pré-candidatura, a participação do Amorim, ela é muito bem-vinda, e ele destacou o seguinte, que isso só evidencia que Paes está isolado no colo do Lula, no campo da extrema esquerda. Bem, o Flávio falou isso com um intuito de provocação. É claro que ele sabe que as candidaturas que estão apresentadas mais com perfil de esquerda é o Tarcísio Mota do PSOL e o Ciro Garcia do PSTU, que aí o Ciro é que até tem um perfil mais do que a gente poderia chamar de extrema esquerda. Também o Altineu Cortes, que é líder do PL no estado do Rio de Janeiro, ele elogiou o perfil combativo
do Rodrigo Amorim. Vai ver, ele lembrou daquela placa em homenagem a Marielle que o Rodrigo Amorim quebrou, e ele até ganhou alguma notoriedade com aquele ato, né, de quebrar a placa, que para muita gente foi um desrespeito, uma agressão, mas tudo bem. Então o Altineu Cortes, ele fez essa declaração que ele é um cara combativo e que ele também é um oponente ao projeto de poder do atual prefeito Eduardo Paes. Então, a gente repara que eles estão entusiasmados bastante, e também tem o Anderson Moraes, que é o líder do PL na Alerj, né, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que ele acredita que é importante combater o grupo Lula-Paz no segundo turno. Então, existe aí uma tática da direita de fragmentar o máximo possível os votos, indicar o máximo possível de candidaturas, onde poderiam ir mordendo alguns segmentos e votos, né, captando esses apoios e eleitores que poderiam votar no Eduardo Paes. Por isso, esse entusiasmo todo. E lembrando a pesquisa Atlas, que foi divulgada na quarta-feira, dia 24, que dá o Eduardo Paes com 42,6%, o Ramagem com 31,2%, uma distância bem menor do que se apresentava antes, e o Tarcísio Mota com 12,7%. Então, a distância entre o Tarcísio e o Ramagem, ela está bem dilatada, né? Está bem grande. Já entre o Ramagem e o Paes, ela já diminuiu. Por isso, eles estão eufóricos com essa pesquisa. E vale lembrar que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, presidente nacional, ela declarou recentemente no SBT News, numa entrevista que ela deu, que a prioridade para as eleições de 2024 é fortalecer o campo democrático e não apenas o PT. Então, ela já definiu como a grande prioridade do PT são 4 capitais: São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre. 2 metrópoles nacionais, que são Rio e São Paulo. Nessas 2 cidades, o PT não não lançará candidato próprio. Em São Paulo, o PT vai colocar a Marta Suplicy como vice do Guilherme Boulos, que é do PSOL, e no Rio de Janeiro está em negociação, a própria Gleisi declarou nessa entrevista que o PT vem negociando com o Eduardo Paes a possibilidade de fazer parte da chapa. E aí ela deixou uma frase bem interessante, que no Rio a gente está conversando com o Eduardo Paes e o PT quer colocar vice do Eduardo Paes. É muito importante o PT se ver na sua chapa para a gente poder ajudar nessa caminhada. Então, essa foi a posição da Gleisi. Vai ser difícil o Eduardo Paes, eu acho que manter essa coisa de chapa puro sangue, até porque a gente ainda não viu o próprio Eduardo Paes falar publicamente sobre isso. A gente viu uma pessoa ou outra falar que o Eduardo Paes vai lançar uma chapa puro sangue, né, só do partido dele. Só que aí a gente tem que dar um desconto, porque as pessoas têm os seus interesses, e o interesse do Eduardo Paes é vencer a reeleição, e ele sabe, um político equilibrado, sensato, que compor é importante, e com esse crescimento do Ramagem fica um pouco mais evidenciado. Então, por enquanto, a gente fica por aqui, e em alguma outra pesquisa ou algum acontecimento a gente passa aqui para fazer mais uma avaliação com vocês. Até lá!